O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço, do escritor e pesquisador Antônio Amauri Corrêa. Corria o ano de 1923 e os sertões estavam em polvorosas, em razão das notícias que corriam de feira em feira, de boca em boca, sobre um agressivo bando de cangaceiros, chefiado por um indivíduo ainda jovem e que atendia pelo vulgo de Lampião. Na Vila da Pedra, fundada por Delmiro Gouveia, que por esse tempo já tinha falecido, vítima que fora de armas assassinas, a fábrica de linhas Estrela continuava trabalhando. Um grupo seleto de técnicos cuidava da produção. Luigi Borella, Leonardo Iona, Guito Ferrari, Adolfo Santos e o médico Francisco Figueiredo faziam parte da cúpula administrativa. Essas pessoas eram diferenciadas, quer por sua origem europeia, quer por sua formação universitária, e cultivavam hábitos refinados e incomuns para aquela época e local. Por esse motivo, foi implantada a pequena máquina de fabricar gelo dentro das dependências da própria indústria Estrela, para que essa elite dirigente tivesse acesso fácil a mais esta comunidade da civilização. O gelo era distribuído diariamente para essas famílias, excepcionalmente para alguma outra pessoa, mediante indicação médica. O empregado encarregado de tomar conta da máquina de fabricar gelo era Antônio Mansinho. E certo dia, quando Luigi Borella andava pela fábrica, vendo como as coisas funcionavam, passou pelo local onde estava a máquina de gelo e encontrou a mesma desligada e o Antônio dormindo. O italiano, no seu português quase incompreensível, chamou a atenção do dorminhoco em altos brados, gesticulando muito e ameaçando céu e terra. No princípio da arenga arrevezada de Luigi, o Antônio tentou argumentar no mesmo tom, mas a discussão aumentou cada vez mais até que Luigi Borella, que era um sujeito muito forte e grande, terminou entrando em luta corporal com o subalterno, que levou a pior e tomou uns tapas na cara. Quando da discussão e do barulho provocado pela briga, juntaram-se várias pessoas que acabaram apartando os brigões. O Antônio Mansinho, com ódio no olhar, disse ao chefe: "Olha, alemão da peste, homem de Pajeú não amarra desfeito em fralda de camisa. Eu vou me ajuntar com o Lampião e depois tu vai ver como se descasca um grilo e com quantos paus se faz uma jangada. Volto aqui e lhe dou uma surra de peia." Quando correu a notícia do acontecido, o pai do operário rangiu os dentes e escava uma parede com uma faca de tanto ódio que ficou. Com poucos dias começou a correr a notícia de que o ex-funcionário que cuidava da máquina de fazer gelo era um novo integrante do bando de Lampião, onde ficou conhecido pelo vulgo de Antônio do Gelo. Mal a família Mansinho teve reconhecimento do que ocorrera, isto é, com a admissão do parente no grupo cangaceiro, tratou-se de retirar da pedra. Essa família era moradora da Vila da Pedra desde o início da década de 1910, pois ali encontraram abrigo e proteção do coronel Delmiro Porfírio Augusto da Cruz Gouveia. Quando foram perseguidos na região onde moravam, pelo seguinte motivo: eram gente que fora nascida e criada na ribeira do Pajeú, e os tios de Antônio Mansinho, que eram o Luiz e o José Mansinho, criaram fama de valentes
viraram cangaceiros e começaram a furtar. O fazendeiro Chico Inácio resolveu mandar matar o Luiz Mansinho por um cabra de sua confiança. O sujeito foi, emboscou o Luiz em terras da fazenda Santa Rita e matou-o. O José Mansinho, que fora companheiro de arma do coronel Né Pereira nas lutas contra os Carvalhos, não teve dúvidas. Uniu-se a um indivíduo por vulgo João Velho, filho de Pulcine Pereira de Souza, que por sua vez era afilhado do barão de Pajeú, portanto, do ramo dos Pereira Gavião, e foram ambos fazer uma emboscada ao fazendeiro Chico Inácio, na própria fazenda Santa Rita, no município de Vila Bela, hoje Serra Talhada, em Pernambuco. E por sinal, a culpa foi toda do próprio Chico Inácio de Oliveira, que no mesmo dia em que ocorreu a notícia da morte de Luiz Mansinho, percorreu as ruas de Vila Bela com um folgoso cavalo, dizendo a quem quisesse ouvir que Luiz fora morto ou por força volante ou por cabras seus, que tinham essa incumbência. Voltando à emboscada feita por José Mansinho e João Velho. Este último armou-se de um bacamarte de carregar pela boca e o primeiro de um rifle. Quando os dois tocaieiros atiraram, só as balas da arma de José atingiram a vítima. Morto o fazendeiro, os dois trataram de fugir para a vila da Pedra de Delmiro, no estado de Alagoas. Não demorou muito, se espalhou a notícia de que os dois homens que emboscaram e mataram Chico Inácio de Oliveira estavam morando na pedra. A viúva da vítima acertou com outros componentes da família Inácio e mandaram uns homens armados em busca dos criminosos. Esses homens chegaram a entrar na vila, mas não puderam fazer nada porque o coronel não permitiu, e eles tiveram que se retirar dali. Quando os homens retornaram à Vila Bela, sem cumprir a missão que lhe fora atribuída, a viúva escreveu uma carta ao coronel Delmiro Gouveia, contando do que acontecera ao seu finado marido, de como fora morto, dizendo que os criminosos estavam trabalhando na fábrica Estrela e morando na vila, e que ele, o coronel, enviasse o José Mansinho preso e escoltado para a Vila Bela, e ele seria gratificado com 3 contos de réis. No ano de 1914, que foi quando ocorreu o episódio da carta, essa era uma importância vultuosa, mas não para o coronel Delmiro, que respondeu à carta recebida dizendo que tal importância para ele tinha o mesmo valor que uma ponta de cigarro atirada no lixo. Lá pelo ano de 1917 ou 1918, José Mansinho, operário competente e trabalhador, foi para a cachoeira da fábrica. E quase ao mesmo tempo, a viúva de Chico Inácio foi morar em Pedra de Delmiro, juntamente com os filhos e filhas. Ressaltamos que o coronel Delmiro Gouveia foi assassinado em 1917, sendo que até hoje existe polêmica sobre os motivos da sua morte, um dos quais seria o interesse do grupo econômico inglês, que estava sofrendo forte concorrência dos produtos da fábrica Estrela. O companheiro de José Mansinho na emboscada, que deu fim a Chico Inácio, o João Velho, morreu solteiro e louco no ano de 1935, quando morava na casa de sua irmã, no bairro de Beberibe, em Recife. José Mansinho casou-se na Vila da Pedra com uma moça branca de nome Áurea. Algum tempo depois, um sobrinho do José, que tinha o nome de Justo Mansinho, veio morar em sua companhia. Era um jovem de cor branca, boa aparência,
tinha uma conversa convincente e fácil. Por esse tempo, Áurea tinha 2 filhas pequenas e, por esse motivo, o marido não permitia que ela trabalhasse fora, para ficar cuidando das crianças. E aconteceu por várias vezes de que, ao retornar da fábrica, o José encontrasse a esposa chorando e sem conseguir com que a mesma contasse qual a razão do choro. Perguntava com o marido zeloso se existia algum motivo e ela respondia que não. Tornava a perguntar se estava doente e se queria consultar o médico e ela tornava a dizer que não. Foi indo até que ele preparou uma cilada e voltou mais cedo para casa, confirmando com os próprios olhos aquilo que desconfiava. Encontrou a esposa e o sobrinho mantendo relações. Como já era criminoso e não queria reincidir no crime, resolveu abandonar a família e a cidade. Deixou na vila uma irmã de nome Sebastiana, que era casada com Henrique Mansinho, uma sobrinha por nome Luísa e 3 sobrinhos, Francisco, João e Antônio Mansinho, que poucos anos depois se juntou ao bando de Lampião com o vulgo de Antônio do Gelo. Vez por outra, corria o boato de que Lampião e Antônio do Gelo estavam prestes a invadir a vila para roubar comerciantes e baterem em Luigi Borella. E o povo ficava com medo, inquieto, pois os cangaceiros eram ousados, atrevidos e cheios de artimanhas, não sendo nada fácil que tentassem essa invasão. Isso levou a que Leonel mandasse distribuir rifles e munições entre os operários que trabalhavam ali na fábrica Estrela. As notícias sempre causando apreensão e iam num crescente tal que Neco Valões andou com uma cartucheira de 2 camadas, um rifle e um revólver Colt Cavalinho na cintura por vários dias e fazendo patrulha quando a noite descia. O italiano Leonel Iona tinha receio de morrer assassinado no caso de que os cangaceiros invadissem a Vila de Pedra. E como sabia do conhecimento de Neco Valões com Lampião, procurava, vez por outra, conversar com o mesmo para ouvir sua opinião. Seu Iona, ora essa, o senhor coma bem e durma bem, tranquilo, e não acredita em história de trancoso. Macaco velho não mete a mão em cubuca. O italiano dava alguma resposta atravessada, demonstrando seu temor, e Neco Valões argumentava o seguinte: seu Iona, veja bem, Lampião só se mantém na defensiva e ele não é besta de entrar aqui com todos esses homens armados, esperando por ele. O Lampião é muito inteligente e não vai querer se sair mal só para agradar o Antônio Mansinho. Quem for pai de pançudo, que cria o cascudo. Tem mais o seguinte: diz que quem pariu Mateu, que o embale. E para tranquilizar o ricaço italiano, Neco Valões dizia: quem entrar no bando de Lampião, seu Iona, com o pensamento de vingar uma afronta usando a cabroeira de Lampião, perde tempo. O italiano respondia sempre ao terminar as conversas: seu Neco, muitas graças. Suas palavras me agradou muito. Isso sono mais tranquilo. Seu Iona deu uma casa que pertencia ao coronel Ulisses Luana para que Neco Valões instalasse sua família. Essa moradia ficava num lugar conhecido por Pedra Velha. Mas embora procurando sempre Neco Valões para ouvir de sua boca palavras que o animasse e tranquilizasse quanto ao medo da invasão dos cangaceiros, o italiano não descuidava também
em montar um aparato de segurança. Foi assim que, por algum tempo, um grupo de homens formou patrulha noturna para andar pela cidade e pontas de ruas, montando guarda e fazendo vigilância. Neco Valões fez parte de várias patrulhas e os que o acompanhavam foram José Rosa, que depois entrou na Brigada Militar de Pernambuco, João Moreira, vulgarizado como Lapisada, Pulcine Pereira de Souza, que era o pai de João Velho, e um paraibano natural de Princesa, conhecido pelo apelido de Por Deus. O tempo foi se passando e nem Lampião invadiu a Vila de Pedra e nem Antônio do Gelo conseguiu vingar-se do italiano Luigi Borella. Passam-se poucos anos e de repente, em 1926, junto com todo o bando, na visita feita ao padre Cícero no Juazeiro, lá no Cariri, eis que o encontramos, para nossa surpresa, quando da chegada dos cangaceiros que permaneceram naquele centro de peregrinação, no dia 4 de março até o dia 7 do mesmo mês, esse último dia, tendo caído em um domingo, Lampião teve a oportunidade de conversar com dois conhecidos poetas de cordel, João Mendes de Oliveira, em cujo sobradinho o rei do cangaço ficou hospedado, residência em que ficava vizinha daquela que habitava seus irmãos que moravam ali na cidade, e José Cordeiro. A esse segundo valente sertanejo, o rei do cangaço apresentou todos os que o acompanhavam, declinou os nomes, os apelidos, exaltou suas qualidades guerreiras e também os feitos mais marcantes de alguns de seus homens. Dentre a meia centena de cangaceiros que participaram dessa visita a Jerusalém do Sertão, vamos encontrar o Antônio Mansinho, já não mais trazendo o apelido com que era conhecido na Vila de Pedra de Delmiro, o do Gelo, para distingui-lo de outro Antônio que vivia ou trabalhava ali, agora passara a ser chamado pelo vulgo de Cuscuz. No mesmo ano, em 1º de agosto, o bando de Lampião atacou a fazenda Serra Vermelha, propriedade dos Nogueiras. Não encontramos mais, dentre os componentes da Cabroeira, o Antônio Mansinho. Não sabemos se o mesmo morreu em um combate qualquer ou se desertou do exército cangaceiro. O fato é que o mesmo desapareceu da história do cangaço.